Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de dezembro de 2022, segunda-feira. Nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje nós recebemos a Maria Carolina, que é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ela vai falar conosco sobre o tema que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 8, que tem por título Jesus Veio. Então, mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, eu vou fazer a leitura desse livro, Ânimo, de Lourival Lopes. E a página que eu abri tem o seguinte título: Ânimo na dificuldade. Diz assim: estás diante de uma grande dificuldade? O que tens a vencer é maior do que as tuas forças. Mesmo assim, toma fôlego, preenche-te de nova disposição e parte para a luta, sem medo. Enquanto te achas fraco e pequeno, o problema se mostra resistente e insolúvel. Mas se te reveste de coragem, a situação se inverte e surge a tua vitória. Desde o primeiro instante, mentaliza a ti mesmo como vencedor, solucionando o problema, reduzindo-o a pó, e assim a realidade te será favorável. Se preciso, sê como o bambu que verga o vento, mas não se quebra. A maior vitória é estar certo de que se pode vencer. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade que todos estamos tendo de participar de mais uma reunião, de refletir sobre esse tema tão dinâmico e tão importante para todos nós, que são os temas que nos fazem relembrar o Mestre Jesus e aprender os seus ensinamentos. Então, nós pedimos a Deus que abençoe, inspire a Maria Carolina, para que ela possa nos trazer o fruto das suas reflexões e que essas reflexões possam nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vida, nas nossas decisões e ações. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós. Pedimos a Francisco de Assis que nos abençoe e nos fortaleça. E assim, envolvidos por essas vibrações, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, Carolina, você tem até 7h30, 7h35 para fazer as suas considerações. A hora que você quiser, a gente já vai clicar aí no link e iniciar a leitura do texto. Ok. Já podem abrir, se quiser. Abriram? Vamos lá. Quando a minha mãe me mandou o convite, a data era outra. Era 18 de dezembro, se eu não me engano. E aí eu aceitei, e aí depois, no decorrer dos dias, eu fui vendo que não ia dar, porque o calendário letivo esse ano ficou muito extenso, né? As minhas filhas entraram de férias dia 16 de dezembro, eu ainda estava toda enrolada com a conclusão da graduação, estava participando de um processo seletivo para o mestrado, então dia 18 eu ia conseguir fazer qualquer coisa, menos me dedicar e sentar um tempo para estudar, para fazer o estudo. E aí eu falei assim, mãe, eu preciso trocar o horário, o dia, porque dia 18 para mim vai ser impossível. Aí ela falou assim, sem problema, tem dia 26 de dezembro, quer? Aí eu falei, ok, dia 26 de dezembro, dia 25, 24 e 25 é Natal, vou estar em casa, dia 26 eu vou estar em casa tranquilo. E aí, quando eu vi o tema, obviamente a gente ia falar de Jesus, né? Porque
logo na sequência do Natal, não tinha como ser outro tema. Provavelmente ia ser Jesus, eu não me atentei. Depois é que eu fiquei, gente, a responsabilidade. Falar de Jesus na sequência do Natal. É um compromisso muito grande falar de Jesus em qualquer época, mas na época do Natal parece que pesa ainda mais, né? E aí, quando eu fui ler o Caminho, Verdade e Vida, eu vi que estava falando de quando Jesus veio até nós, conviver conosco aqui. Numa época em que a humanidade estava assoberbada e com muita coisa acontecendo, como é até hoje, mas parece que era um período em que as pessoas estavam mais, como é que eu vou dizer? Era um período mais bélico, né? As pessoas eram mais, os ânimos eram mais aflorados. E ele decidiu e percebeu que aquele era o momento certo. Porque às vezes a gente pode ficar se perguntando, né? Por que Jesus não veio depois? Por que Jesus não veio agora? Por que Jesus veio antes? Mas se ele decidiu que aquele era o momento, a gente não vai questionar, né? Eu mesmo não questiono, eu só aceito. Se ele decidiu que aquele é o momento, por que eu vou dizer que não era, que era agora, que era. Não, aquele era o momento e ele entendeu e percebeu que aquele era o momento certo para vir. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção no texto foi o versículo escolhido para poder representar a mensagem, que é: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí a gente fica, né? Nossa, aniquilou-se? Que pesado, né? Mas vamos tentar entender melhor isso. Aí agora vocês podem avançar para o primeiro slide. Só clicar na setinha para a direita. E aí eu fui buscar o que a doutrina espírita fala sobre Jesus, antes de entender por que ele veio, qual a importância daquela presença e por que a gente fala assim, aniquilou-se, porque Jesus se aniquilou, abriu mão de coisas para vir encontrar com a gente. E aí eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 625, que diz assim: a respeito de Jesus, a primeira informação que apareceu nas obras fundamentais do Espiritismo foi a resposta dada pelos instrutores espirituais à pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A pergunta já vale um estudo, porque diz qual o tipo mais perfeito. Não fala qual é o ser humano, qual é o indivíduo, qual é o espírito, é qual o tipo mais perfeito. Porque poderia ser qualquer coisa. Kardec estava esperando qualquer coisa quando ele pergunta uma coisa assim. Qual o tipo é porque ele estava esperando que pudesse ser qualquer coisa. Então ele não quis limitar, ele não quis segmentar, ele não quis determinar, ele deixou aberto. E os espíritos responderam: vede Jesus. Ponto. Direto e reto. Vede Jesus. Vocês podem avançar para agora o próximo slide. E aí Kardec vai fazer o estudo daquela resposta, né? Comentando a resposta, Allan Kardec escreveu: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Então, é o maior exemplo de perfeição que nós temos. A gente aqui na Terra não tem outro exemplo. O nosso maior exemplo é Jesus. A gente até brinca um pouco quando eu e minha mãe, quando a gente escuta o Haroldo falando, né, que ele é um estudioso da ciência espírita, que ele fala dos espíritos crísticos, que a gente fica assim, gente, se o nosso maior exemplo é Jesus, com 4 bilhões de anos, né? O planeta Terra tem 4 bilhões de anos, e ele já era Cristo há 4 bilhões de anos atrás. Imagina o grupo de espíritos com que Jesus convive, os seus semelhantes, aqueles que estão, né, na mesma faixa vibratória que ele. É uma coisa que a gente não consegue alcançar, porque alcançar Jesus já é difícil. Imagina outros como Jesus. E aí Kardec prossegue: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino
e foi o ser mais puro que já apareceu sobre a Terra. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, é a nossa aspiração de progresso, né? Podem avançar mais um slide. E aí, como eu também gosto, tanto seguindo o exemplo do Haroldo, eu gosto muito do estudo da ciência espírita. E um dos livros que eu li a respeito da evolução e do progresso do planeta Terra foi o A Caminho da Luz. E A Caminho da Luz traz ensinamentos não só da ciência, mas da filosofia, da religião. Então, é uma obra, para mim, que é um livro pequenininho, mas ele traz muita coisa, inclusive da área histórica, que é a minha área de estudo, né? E aí, Emmanuel fala o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, existem os espíritos crísticos, que são espíritos como Jesus, e que a eles, sob sua responsabilidade, estão os orbes, estão os planetas que vivem os espíritos. E esses espíritos fazem parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos. Fazem parte desse grupo de espíritos que eu falei que a gente não consegue nem conceber, é difícil até de entender, de tentar alcançar essa ideia. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, de todo o tempo que a humanidade conseguiu entender da existência do universo, de tudo que a nossa ciência pequena, frágil e jovem conseguiu alcançar, dos bilhões de anos que a ciência já determinou, essa comunidade só se encontrou nas proximidades da Terra 2 vezes. Para eles, foi no estalar de dedos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, antes da formação da Terra, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Ou seja, quando a Terra estava em formação, quando a Terra só existia no planejamento, eles se encontraram. E a segunda, quando se decidiu a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho e de amor e redenção. Então, aqui a gente entende o tamanho da importância da vinda de Jesus na Terra. Essa comunidade de espíritos angélicos só se reuniu 2 vezes, em milênios, que a gente não consegue nem conceber. A primeira foi na formação do planeta. E a segunda foi quando ficou decidido que Jesus ia reencarnar. Então, imaginem, essa foi uma das vezes em que essa comunidade se reuniu. Eles viram que era importante o suficiente para se reunir uma segunda vez, cada um tendo que sair do seu local de trabalho, dos seus postos, se reunir próximo à Terra para decidir e para planejar a vinda de Jesus à Terra. Então, olha a bênção que a gente teve quando a gente recebeu Jesus aqui. Olha o tamanho do planejamento que foi dedicado a esse presente que nós recebemos, porque não foi um presente para Jesus, foi um presente para nós. Porque Jesus veio por nós. Porque por ele, por necessidade dele, não tinha. Então, ele veio para nos atender numa necessidade nossa. Então, passando para o próximo slide. Agora, a gente vai voltar àquela primeira, lá na leitura do versículo, quando a gente lê a palavra aniquilar. O
que a gente pode entender por essa palavra aniquilar? Porque aqui na nossa língua portuguesa, né, quando a gente escuta o termo aniquilar, automaticamente a gente pensa em alguma coisa ligada à violência. Aniquilou, acabou, terminou. E aí, quando a gente está falando quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, a gente está se referindo aos esforços que Jesus fez para estar conosco. Quando ele sai das esferas superiores, ele não pode vir até nós da maneira como ele se apresenta nas esferas superiores, nessa comunidade que ele vive, de espíritos angélicos. Porque a gente não dá conta. A nossa compleição física e espiritual não dá conta de encontrar um espírito do tamanho de Jesus, da importância de Jesus. Desencarnados, quiçá encarnados. A gente em espírito não consegue, é incompatível a nossa energia, a nossa sintonia, é incompatível com essa energia de Jesus. E imagina encarnado. Se Jesus resolve vir à Terra da maneira como ele se apresenta, eu acho até que é impossível. Eu acredito que não seja nem possível, porque nem compatível com a atmosfera terrena deve ser. Quanto mais com a nossa com a maneira como o nosso perispírito é trabalhado, é complexo, não, a gente não consegue conviver, não é compatível. Então, quando a gente fala que aniquilou-se a si mesmo, a gente está se referindo à renúncia que Jesus fez e ao que ele teve que abdicar para vir até aqui, para estar entre nós, tomando forma de servo, porque ele veio reencarnando numa família simples, humilde, de carpinteiros, que não era uma família abastada, que não era uma família de grandes intelectuais, não era uma família que era um expoente político, não tinha um nome na sociedade, era uma família simples. Então, Jesus renuncia à sua posição, abdica daquilo que ele já conquistou, toma a forma de servo e vem estar entre nós. O sacrifício da corporificação, porque Jesus também não precisa mais do corpo material, do corpo físico. Ele já alcançou um nível espiritual em que ele não precisa mais estar na matéria, essa matéria. Imagina como essa matéria deve ser rude, deve ser trabalhosa, deve ser densa para um espírito no nível de Jesus. Mas ele vem e faz o sacrifício da corporificação para estar aqui entre a gente. Viveu entre nós, como nós, sem privilégios. Aquilo que eu falei, numa família simples, numa família humilde, que não era uma família rica, não tinha uma posição política ou intelectual na sociedade, era ali onde ele estava, ele era mais um. Ele se destacou conforme ele foi trabalhando, conforme ele foi crescendo, quando ele ia falar, quando ele fazia os sermões, ali ele se destaca. E algumas pessoas que já tinham certa sensibilidade, que provavelmente ao se aproximar de Jesus já percebia que tinha uma diferença, que aquele indivíduo era diferente. Como a gente tem o caso da mulher hemorroísa, que só de tocar no manto ela se cura, por conta da própria fé. São pessoas que, quando convivem com Jesus, pela própria evolução espiritual, já conseguem perceber que aquele indivíduo não é mais um. Aquele indivíduo é diferente. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de Jesus veio é tudo que foi necessário até a vinda de Jesus. Um planejamento que é de milênios, que é de séculos. Um planejamento que foi feito por espíritos superiores, mas não são espíritos superiores como os espíritos que a gente costuma ler no livro dos espíritos. São espíritos crísticos. É um grupo de espíritos angélicos, espíritos perfeitos, coisas que a gente não concebe, que não adianta a gente ficar fazendo um esforço mental para tentar entender quem são
os parceiros de Jesus, os pares de Jesus. Eu já desisti. Eu decidi tentar entender Jesus até onde eu posso, porque eu sei que também não vai ser possível agora. Eu vou precisar de mais uns séculos aí de reencarnação para conseguir entender e conceber Jesus. Então, entendendo a minha pequenez, eu vou buscar seguir o exemplo de Jesus enquanto ele estava encarnado, o que já é muito difícil, o que já é praticamente impossível. Vamos avançar mais um slide. Denise, você que entrou agora, no chat tem um link. Aí no chat do Team Link, se você clicar no link, você vai conseguir ver os slides que nós estamos. Eu acho que a gente está no slide 6, agora a gente vai para o 7. Então, eu vou seguir um trechinho do que está lá no A Caminho, Verdade e Vida agora. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, no entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre os ladrões. Aqui ele está falando as pessoas com quem Jesus lidava, convivia, trocava, conversava. Jesus não escolhia. Jesus falava com quem estava disposto a ouvir, independente de quem era. Ele não perguntava quem você é, qual o seu nome, de onde você veio, qual é a sua família, qual o seu sobrenome, você é filho de quem. Ele nunca questionou ninguém. Outro dia eu estava assistindo um trechinho de uma entrevista de um padre que foi feito com um entrevistador na televisão, e nesse pequeno trechinho ele fala assim, o entrevistador pergunta, querendo levar o padre a uma situação, né, de saia justa, ele pergunta, qual é a opinião de Jesus a respeito dos homossexuais? E aí o padre pergunta, nenhuma. Jesus nunca perguntou nada a ninguém? E Jesus alguma vez perguntou a alguém, quem você é? Antes de você falar comigo, você me diz quem você é, de onde você veio, você é filho de quem, o que você faz, o que você deixa de fazer. Não. Jesus oferecia a palavra àquele que estava disposto a ouvir. Inclusive aqueles que também não estavam dispostos a ouvir, que eu acho que é o nosso caso. Que a gente até podia estar lá, mas eu acho que a gente não estava escutando muito. E aí, nesse slide, eu coloquei a imagem de uma pessoa se olhando no espelho. Porque eu acho que quando a gente lê essa frase, né? Vemos Jesus à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Eu acho que esse é um bom momento para a gente se olhar no espelho e olhar e ver o nosso reflexo e pensar: aonde eu me coloco? Será que eu estou nessa posição? Será que a pessoa que está no espelho do outro lado, ela se dirige a pessoas independente de quem elas são? Será que eu converso com as pessoas sem julgar? Será que quando eu vejo televisão, quando eu vejo alguma coisa, quando eu vejo alguém na rua, quando eu vejo a minha vizinha, quando eu vejo o meu amigo, eu converso com ele, eu dou um ombro amigo, eu ofereço um abraço, eu escuto o que ele tem a dizer, sem julgar internamente aquilo que ele está falando ou aquilo que eu acho que ele é? Porque a gente acha algo dos outros, né? Mas o que a gente acha não reflete a realidade. Porque só eu sei quem eu sou. Eu posso achar alguma coisa da Aninha, eu posso achar alguma coisa da Denise, eu posso achar alguma coisa da minha mãe, eu posso achar que eu conheço. Mas só o indivíduo se conhece. Então, aquilo que eu acho é só o que eu acho. Não é o que ele representa. Não é quem ele é de verdade. Então, quando a gente se olha no espelho, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Será que aquilo que eu quero do mundo, eu estou oferecendo? Será que a mudança que eu quero ver no mundo faz parte daquilo que eu pratico? Será que antes de cobrar que o mundo mude, que as pessoas mudem, que as pessoas se transformem, eu estou me transformando? Porque é mais fácil você começar
a se transformar do que querer transformar o mundo à sua volta. Até porque a transformação do mundo faz parte da nossa transformação pessoal. Porque é impossível um mundo transformado com os mesmos indivíduos. Então, se eu não me transformar, o mundo não vai mudar. Porque eu não vou me transformar, você também não, o outro também não, o outro também não, mas todo mundo está querendo ver a transformação do mundo. Como que isso vai acontecer? A gente está querendo que outras pessoas transformem o mundo para que a gente viva nesse mundo transformado. Mas eu não estou fazendo esforço nenhum. Porque eu estou bem. Está tudo legal comigo. O que eu faço está ótimo. Eu não preciso me transformar. As outras pessoas é que precisam. Então, eu acho que o exemplo de Jesus, essa ideia, essa mensagem de que Jesus veio até nós, é uma mensagem que faz a gente refletir sobre quem nós somos, sobre quem nós representamos, quem é que está se apresentando ao mundo nesse momento. Maria Carolina, Denise, Ana, Rose, Iraci, Jorge, quem nós somos? Mas não é quem nós somos, eu sou a Maria Carolina que vocês estão vendo, cada um que me conhece tem uma imagem formada de mim. Não é dessa pessoa que eu estou falando. É da Maria Carolina que eu vejo quando eu olho no espelho. Será que essa Maria Carolina que eu vejo quando olho no espelho está pensando nisso? Está fazendo a transformação interna para que essa transformação interna seja a parte da transformação do mundo? Então, eu acho que esse é um dos maiores exemplos que Jesus deu quando ele esteve aqui. Porque ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe quem nós somos. E os exemplos são infinitos. No caso da mulher pecadora que ia ser apedrejada, ele começa a escrever na areia as falhas de cada um que estava ali, escrevendo falhas. A pessoa que lê, veste a carapuça, larga a pedrinha, vira as costas e vai embora. Então, as pessoas estavam ali para julgar aquela mulher, mas sem se olhar no espelho. Porque eu sou melhor que ela, então ela merece levar uma pedrada, eu vou jogar a pedra. Mas aí, quando Jesus começa a escrever egoísmo, vaidade, orgulho, ganância, eu leio aquilo que me toca, me faz largar a pedra e ir embora. Porque Jesus conhece o nosso íntimo. Então, os exemplos que ele deu são infinitos para que a gente faça essa transformação pessoal. E quanto mais a gente se transforma, mais a gente transforma o mundo. E aí fica mais fácil, fica mais acessível entender as mensagens que ele trouxe quando ele deixou e fazer valer a pena tudo aquilo que ele deixou para a gente, o legado de Jesus, o legado que Jesus deixou. E também entender os esforços e os sacrifícios que ele fez. E quando eu falo sacrifício, eu não estou falando de sacrifício a nível de dor física, ou uma dor de sentimento, aquele sofrimento do coração, porque eu imagino que Jesus não tenha sentido dor nem sofrimento quando veio. Ele não deve ter pensado assim, não acredito, vou para a terra, vou sofrer, coração apertado, angústia, dúvida. Não é esse tipo de sofrimento. Não é esse tipo de sacrifício. É o sacrifício de abrir mão de coisas que ele já, de posição que ele já tinha conquistado, sem peso, de boa vontade, por amor a nós. E aí a gente fica pensando quais foram os atributos de Jesus que nós podemos recolher desse exemplo, dessa vinda de Jesus. Pequenos atributos que a gente consegue perceber quando a gente fala dessa vinda de Jesus até nós, para deixar esse exemplo que, passados 2000 anos, a gente continua falando dele. Não deixou nenhuma palavra escrita, não deixou um documento, não tem foto, não tem registro, mas a gente continua falando de Jesus. A gente continua falando dos mistérios de Jesus, porque Jesus continua sendo um mistério para a gente. Então, passem o próximo slide. Acho que agora é o 8.
Eu não estou conseguindo ver o número. Acho que é o 8. Onde tem características de Jesus. Então, eu acho que algumas das características que a gente pode absorver dessa vinda de Jesus, coisas simples, é o desprendimento, a humildade, a lealdade, a mansidão, a caridade e o amor. O amor por nós, como seus filhos, como seus irmãos, o desprendimento de tudo e qualquer coisa que ele pode ter conquistado, mas que ele não se apegou na hora que ele teve que vir até o planeta Terra conviver com a gente. A humildade em conviver entre os seus pequeninos irmãos, entrar, conviver como um servo, a lealdade àqueles que estavam ao seu lado, a lealdade a nós, a mansidão, que apesar de todos os problemas, principalmente nos últimos momentos, ele se manteve manso, ele se manteve tranquilo, o autocontrole, aquele que quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, ele manda Pedro embainhar a espada e restabelece a orelha do soldado. Não lutou, não guerreou, não levantou a mão para ninguém. Passou tudo que passou, fez toda aquela travessia carregando a cruz, com todas as dores que nós sabemos que o corpo material sentiu, o corpo físico sentiu, e se manteve manso. A caridade em se doar para nós, porque Jesus se doou. Ele doou uma encarnação, uma passagem de 33 anos aqui na Terra, ele doou aquele tempo para nós. Todo o ensinamento, todo o amor que ele transmitiu e o amor que é um resumo de tudo isso. Porque não existe nada que justifique tudo isso que ele fez além do amor. Tudo que ele fez foi por amor. A gente pode falar da humildade, do desprendimento, da caridade, da lealdade, da mansidão, do autocontrole, de tudo. Mas tudo isso vem do amor. É resultado do amor. E aí, esse amor, eu acho que é o maior símbolo de Jesus. A coisa que, o sentimento que é o que exprime Jesus melhor, para mim, a meu ver, é o amor. Porque eu não acredito que tenha algo acima desse amor que represente tudo que Jesus fez para a gente, tudo que Jesus representa para nós. Quando a gente lê, quando a gente estuda os nossos irmãos nos livros que falam sobre Jesus, Emmanuel, nos livros de Divaldo, nos livros de Chico, quando a gente lê os pequenos versículos que a gente encontra no Evangelho, nas passagens do Livro dos Espíritos, tudo que a gente encontra sobre Jesus tem amor, amor a nós, querendo que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente evolua e que a gente se entenda. E aí, até que horas, mãe, que eu tenho que ir até 7h25? Eu falo muito, gente. A tia Aninha faz o estudo do Livro dos Espíritos comigo e ela sabe que eu falo horrores. Eu sou filha da Rose, né, gente? Então, é 7h25, mãe? Faz só um joinha para ver se é. 7h30? Tá, ok. E aí, eu vou passar para o próximo slide. Pode passar para o próximo, gente. Tem mais um antes do nosso vídeo. Então, para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, eu acho que isso é muito emblemático. Esse trechinho, esse parágrafo, eu acho que ele é muito significativo para a gente entender. Eu acho que a gente não pode só passar os olhos por cima desse parágrafo sem fazer uma interpretação mais profunda. Então, para vir a nós, aniquilou a si próprio.
ingressando no mundo como filho sem berço, aquilo que eu falei para vocês antes, sem um nome na sociedade, sem bens materiais que pudesse facilitar a sua passagem e ausentando-se do trabalho glorioso. Porque a gente não pode pensar que Jesus, ele viveu ali naquele trechinho do Oriente Médio, mas ele não trabalhava só ali. Ele é o governador do planeta. Então, ele trabalhava para o planeta. Ele deixou fora outros trabalhos que a gente nem imagina que Jesus participe, porque com certeza ele participa de outras empreitadas, de outros trabalhos aí na seara de Deus. Então, ele se ausentou desses outros trabalhos, provavelmente fazendo uma dupla, uma tripla jornada, enquanto o corpo de Jesus estava dormindo e em espírito ele estava em outro lugar, fazendo uma outra coisa. A bicorporeidade, enquanto ele estava ali dando um sermão, de repente ele estava em outro lugar, resolvendo um outro problema, ausentando-se do trabalho glorioso como um servo crucificado. Porque, em determinado momento, não sei se quando antes de reencarnar ou se já aqui na Terra, em determinado momento, ele já sabia qual seria o destino daquele corpo material que ele estava habitando ali naquele momento. Então, ele aceitou, concordou e vamos em frente. É isso que a gente tem que passar. E a crucificação de Jesus foi o martelo do juiz que determinou que ele seria eterno na história da humanidade. Porque talvez, isso é um outro si, né? A gente, quando eu sou historiadora, e como historiadora a gente aprende que o si não existe. Só existe a verdade do acontecimento. Mas fazendo uma alusão ao si, talvez, se Jesus tivesse morrido idoso, aos 80 anos, 90 anos, talvez a sua passagem não tivesse sido tão emblemática, tivesse sido tão marcada, mas a sua morte, o seu desencarne, foi uma coisa tão chocante que ele entrou para a história. E quando eu falo ele entrou para a história, eu não estou falando só da doutrina espírita, eu estou falando da história mundial. Ele entrou para a história de uma maneira que o ateu conhece Jesus. O ateu sabe alguma coisa sobre Jesus, ele pode não conhecer detalhes, mas alguma coisa ele sabe. O umbandista é cristão. O judeu entende Jesus como um profeta. O muçulmano respeita Jesus como um grande profeta. Diversas religiões entendem, respeitam Jesus. O ateu conhece, respeita, pode não acreditar em muita coisa, mas ele entende. Eu sei quem é Jesus e eu sei mais ou menos o que ele fez. Para alguém chegar nesse ponto, ser conhecido, ser respeitado e ser entendido por tantos credos e por tantas pessoas diferentes no mundo, falando só de planeta Terra, que é onde a gente está, é porque é uma pessoa, um espírito, uma inteligência que a gente precisa entender como um farol, como um norte. Por mais que seja complicado seguir os exemplos ao pé da letra, eu sei que não, quando a gente está meio destemperada, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Jesus. Quando a gente perde um pouco do autocontrole, a primeira coisa que a gente faz é se afastar do exemplo de Jesus e seguir qualquer outro exemplo. Mas aí depois, quando a gente cai em si, bate aquela culpa, fala assim, ai meu Deus, que besteira que eu fiz, que besteira que eu falei. Ou quando você faz um julgamento, depois você para e olha, né? Quando você olha no espelho e fala assim, ai, falei besteira, não devia ter falado do meu irmão. Até porque quando um dedo está apontado para o outro, tem três apontados para mim. E é uma coisa que eu falei no outro estudo, que eu falo sempre no estudo do Livro dos Espíritos, e que eu falo todos os dias até em casa. Quando eu falo alguma coisa para o outro, a primeira pessoa que está escutando sou eu. Então, quando eu falo para vocês, eu estou ouvindo. Serve para mim antes de servir para vocês. E agora a gente pode avançar para o nosso último, que é a musiquinha. Eu vou fechar o meu microfone. Vocês querem que eu deixe o microfone aberto? E aí tem a legenda em português para vocês acompanharem, tá?
Quando vocês terminarem, me avisem. Terminou? Então, gente, a Denise falou que não conseguiu ver. Denise, a minha mãe tá com o link eu mandei para ela pelo WhatsApp, e aí depois ela encaminha para você poder ver os slides e a musiquinha. O Alexandre com certeza conhece a música. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? A música é um pouco não convencional para estudos espíritas, né? É Michael Jackson, mas é uma das músicas mais lindas que eu conheço e é a minha música preferida do Michael Jackson. Eu que sou fã, para mim é a música mais bonita que eu conheço dele. E eu acho que é uma música que reflete bem isso que a gente estava conversando, sobre a transformação que você quer ver no mundo. Você precisa ser parte da transformação que você quer ver no mundo. E eu acho que esse foi um dos maiores exemplos que Jesus trouxe, porque Jesus não só falou, Jesus agiu. Ele mostrou através de exemplos. Então, ele fez parte da transformação que nós queremos ver. Então, ele participou dessa transformação da humanidade, ele participou do progresso da humanidade, ele nos ajudou. Depois da vinda de Jesus, o nosso progresso, a nossa escala evolutiva, nós conseguimos dar um salto, porque ele veio e serviu de exemplo vivo. O que a gente conhecia só de história, o que a gente sabia até aquele momento de ouvir falar, ou de pregações, ou de profetas que tinham passado, nada tinha chegado perto daquilo que ele trouxe como exemplo, daquilo que ele viveu e mostrou. Ele fez, ele botou a mão na massa. Então, eu acho que ele foi a transformação que nós queremos ver. Então, através do exemplo que Jesus deu, da vinda de Jesus até aqui, entendendo esse sacrifício, que não é um sacrifício de dor material, mas é um sacrifício de alguém que abriu mão daquilo que já conquistou para si, abriu mão de outros trabalhos para vir estar conosco, por amor. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem hoje é essa: entender o que Jesus fez para estar conosco e entender o exemplo de transformação que ele deixou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom para todo mundo. Um beijo, boa noite. Para os amigos que entraram agora, entraram depois, nós avisamos no início da palestra que havia um link do chat. Então, a pessoa que entrou, ela tinha que ir no chat, é onde tem as conversas, as mensagens, ali ia encontrar um link. Então, a pessoa ia clicar naquele link e abrir um PPS, slides, a pessoa ia acompanhando os slides e no final vinha a música do Michael Jackson, a música traduzida, com a legenda, né, com a dublagem. E realmente a música é maravilhosa. É também meu ídolo, Michael Jackson, amo de paixão. Chorei horrores quando ele morreu. Realmente a obra dele é magnífica. E Carmen Matos, você conseguiu acompanhar? Eu também consegui. Aninha, você conseguiu? Então, realmente foi muito lindo, né? É porque quem entrou depois na palestra não ficou sabendo que tinha que clicar lá no chat, no link que estava no chat. Mas, realmente, a mensagem é belíssima e a música realmente nos reverte a tudo isso, né? Nos leva a tudo isso, a olhar o homem no espelho e fazer essas interrogações a esse homem que aparece no nosso espelho. Obrigado, Carolina, foi belíssimo. Gostei muito das suas reflexões. Você está caminhando bem. Mamãe aprova, mamãe aprova. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos.
que os envolva em sua infinita misericórdia, nos dando um Natal maravilhoso, porque o Natal não foi só dia 24, não é só dia 25, né? Natal é toda uma época, Natal é um momento, né? Natal é tudo isso que nós estamos vivenciando, e é estar próximos a Jesus, porque Jesus sempre esteve próximo de nós. Mas será que nós estamos próximos do Mestre? Então, nós precisamos realmente buscar Jesus, e essa música do Michael Jackson, belíssima, ele nos convida a isso, né? A refletir sobre esse homem que está no espelho. Então, quem puder depois acessar o link, eu vou mandar o link para vocês vão ver todo o slide e depois vocês vão ver o vídeo da música e vão ler a letra e vão perceber que belíssima é essa letra, realmente ele estava inspiradíssimo. Obrigado a todos. E para encerrarmos a nossa palestra de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de agradecimento. Mestre Jesus, nós só temos a agradecer mais essa oportunidade, essa conversa que a Carolina teve conosco, esse reforço, essa calibragem, né, trazendo Jesus cada vez mais perto de nós, que nós possamos dar essa importância, né, esse privilégio que tivemos desse homem tão especial, desse espírito celeste que se dispôs a vir aqui para nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, nós só temos a agradecer, E essa música, realmente, eu não tinha ideia de quanto ela casa com Jesus, né? A importância dele, tudo que ele trouxe. Então, foi um casamento especial. Então, nós só temos a agradecer essa oportunidade nesse dia 26, né? Tão especial, que nós possamos ter esse mestre dentro de nós todos os dias, não só no dia que celebramos do Natal, que esse Natal possa ser todo dia em nossos corações, que nós possamos fazer essa transformação, essa mudança, né, dentro de nós a cada dia, não importa em que momento estejamos na nossa caminhada, né, muitas vezes achamos que estamos ainda tão fracos, ainda não conseguimos tantas coisas, mas é aos poucos mesmo, né? E esse mestre mostrou que ele aceita todos nós, que não importando em que grau evolutivo e de que forma nós estejamos, né? Então, só temos a agradecer, Pai, agradecemos a Carolina, né? Que Deus a abençoe, e a gente sabe que filho de peixe, peixinho é, e está mostrando mesmo, né? Então, que Jesus possa abençoar a você, a sua família, e essa sua jornada no Espiritismo, que seja cada vez mais brilhante, trazendo essas reflexões tão importantes para nós, esse reforço. Então, foi uma noite gloriosa. Então, só temos a agradecer. Que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos essa certeza do Mestre dentro dos nossos corações, e essa é a nossa meta. Graças a Deus. Graças a Deus. Queremos lembrar os amigos que dia 29, quinta-feira, se eu não me engano é isso mesmo, né? Dia 29, quinta-feira, nós vamos receber aqui a nossa irmã Michele Jesus, que vai conversar conosco sobre a oração de Francisco de Assis. Deve ser belíssimo estudo também, porque para falar de Francisco de Assis, Michele é mestra, né? Então, que nós possamos estar aqui às 18h40, tá? É o horário que inicia a nossa palestra. Então, quinta-feira, vamos ouvir falar sobre a oração de Francisco de Assis para encerrarmos esse ano de estudos e trabalhos da Casa de Francisco. Então, para todos vocês, meus irmãos, uma boa noite. Carolina, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito, refleti muito sobre isso, com esse final maravilhoso, que é essa letra lindíssima de Michael Jackson. Que Deus o abençoe e o envolva em sua infinita misericórdia. Ó, um beijo para todos. Uma boa noite. Tchau, boa noite. De muita paz, de muita luz e com muitas alegrias para todos. Tchau, boa gente. Noite. Boa noite a todos.
Beijo, obrigada. Boa noite. Obrigada. Carolina, parabéns.